Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast da Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Luciana Lima. A liderança sempre foi um tema sensível para que as companhias e os governos sejam bem-sucedidos. E a pandemia do coronavírus, que virou o mundo do avesso em alguns meses, aumentou a necessidade de termos lideranças preparadas para enfrentar situações adversas. Mas como se preparar se não é possível saber quais serão os desdobramentos de uma das crises mais profundas da história da humanidade? Uma das estratégias para isso é olhar para o que já passou e aprender com aquilo que enfrentamos nesses últimos meses tão intensos. Por isso, no episódio de hoje do Rádio Peão, vamos conversar sobre o que a crise já ensinou para os líderes até agora. Quem vai nos ajudar com isso é Márcio Fernandes, especialista em gestão, fundador da consultoria Tutor e autor de 3 livros sobre liderança. Márcio, bom dia, obrigado por voltar ao programa. Bom dia, para mim é um prazer enorme estar com você, Luciana e Elisa. Eu já me considero da casa. Você é da casa, Márcio. Antes da gente começar aqui, alguns recados. Esse podcast é gravado remotamente e por isso pode haver alguns ruídos e instabilidades. E se você quiser saber mais sobre liderança, compre a Você S.A. deste mês, a revista de julho. Ela foi lançada na semana passada e descreve quais são os estilos de gestão que mais funcionam para liderar durante essa crise. Para a gente começar o programa, eu gostaria de fazer um mapeamento de como a liderança está se sentindo agora. Uma pesquisa feita pela consultoria Talence, com 400 gestores e divulgada com exclusividade para Você S.A. deste mês, mostra que 100% dos líderes estão sentindo ansiedade, medo e angústia. Com tanta fragilidade, é possível fazer uma boa liderança, Márcio? Olha, eu acho que tem que acontecer da melhor forma possível. Eu não consigo dizer se é muito boa ou pouco boa. O problema é que a gente nunca teve um intempérie tão sólido, tão marcante como esse que nós estamos tendo agora. Então ainda não dá para saber exatamente o quanto isso vai afetar na liderança. Quando a gente olha para cima, imagina aí os governos, os países, a gente tem visto lideranças difíceis, algumas desastrosas e outras boas. Então, depende muito de que líder nós estamos falando. Agora, medo, ansiedade, angústia virou ingrediente do dia a dia. Aqueles que vão fazer a melhor gestão são aqueles que conseguem endereçar melhor esses pontos. É mais difícil fazer uma boa gestão agora, mas a gente vai ver agora quem é quem, né? E, Márcio, como é que a gente endereça esses pontos? Porque a gente vem de uma transformação da liderança nos últimos anos, né? A gente tem falado cada vez mais, inclusive você é um dos grandes defensores disso, que os líderes eles têm que se humanizar. E para se humanizar, a gente tem que demonstrar nossas vulnerabilidades, como as ansiedades e os medos. Mas como é que os líderes equilibram isso nesse momento? Para não parecer também que enfim, tudo que o líder quer fazer é se esconder num canto, ficar chorando sozinho. Eu acho que, sabe, Elisa, nós tivemos no início da pandemia muitos líderes que se esconderam. Eu acho que dependendo, inclusive, do modelo de gestão das empresas em que esses líderes estavam, eu acho que se esconder foi até uma medida razoável para muitos deles. Porque a empresa, ela não sabia o que queria, não sabia, obviamente, o que fazer, então ela preferia ficar julgando muitos desses líderes. E aí ficava rotulando. Então, não dava para condenar ninguém por ter medo. Ocorre que, nós já estamos aí há mais de 4 meses nessa situação e agora a gente já tem que se manifestar de uma maneira diferente. E aí, capturando esse ponto da humanização que você traz, pensa assim, a gente pode ainda continuar tendo medo? Claro, absolutamente. Nós estamos falando de uma pandemia sem precedentes e que pode, ou melhor, está afetando a vida das pessoas. Então, vamos pensar o seguinte, vamos dividir os líderes em 2 grupos, o que está no front e o que está no back office, fazendo home office. Ou o que está no front, pensa a pressão familiar que ele recebe. Porque é aquela coisa assim, peraí, você vai para o front, e se você pegar a doença, você vai voltar para casa, vai contaminar a família, a esposa, os filhos, o marido, os filhos, a família, pai, mãe, e aí?
Então, tem uma pressão. Ainda que ela não seja verbalizada, existe uma grande pressão. E aí, o que tem que fazer? Tem que falar a verdade. Eu acho que a gente, por muito tempo, ficou procurando o que dizer em coisas sofisticadas, sabe, requintadas. E, na verdade, nós temos que dizer, gente, é o seguinte, nós estamos com medo desse negócio, sim. Agora, nós não podemos nos paralisar. Então, nós temos que pensar quais são as medidas que, de fato, nós estamos tomando e se essas medidas são verdadeiramente adequadas, a ponto de me tranquilizar e de me oferecer condições de tranquilizar pessoas que no dia a dia talvez não tenham conteúdo, condições de entender tanto quanto eu. Ou seja, este é um modelo para quem está no front, chama equipe, conversa com equipe, monta modelos de atuação que possam de fato fazer a diferença no que tange a tranquilidade que oferece, ainda que obviamente nunca será total, e também no domínio, naquela coisa assim, eu estou fazendo um serviço essencial, por isso estou no front, mas estou tranquilo que todas as medidas cabíveis, aplicáveis e já pensadas estão sendo tomadas, ou seja, eu estou fazendo o meu trabalho bem feito. Isso atenua o medo, isso diminui a angústia. Isso faz com que a nossa ansiedade do dia a dia possa ser minimamente endereçada. Obviamente, os casos mais ácidos devem procurar ajuda psicológica, sem dúvida nenhuma. Vamos só do outro lado um pouquinho, no lado daquele que está trabalhando num home office. É diferente? Sim, é muito diferente. Talvez um pouco mais angustiante, porque você imagina o mundo, mas de fato não o vê, como aquele que não teve opção e está no front. Mas, por outro lado, é angustiante também, principalmente porque o modelo de gestão neste quesito mudou drasticamente. Nós não temos mais a gestão de pessoas baseada nos modelos autoritários do passado, de horas disponíveis, que a pessoa vai para o trabalho, entra, pica o cartão e fica lá disponível. Isso não existe mais. Então, a maioria dos líderes ainda está procurando a batida perfeita, sabe? Como diz lá o Marcelo D2, ainda não acharam a batida perfeita. Porque alguns ligam de manhã bem cedo para ver se o cara já acordou, outros ligam no final do dia para ver se ele já não parou, alguns fazem um vídeo numa incerta para ver se o cara não está de pijamas, ou seja, ainda tem muita coisa que é traço do século passado de gestão autoritária que a gente tenta enfiar nesse modelo. E isso angustia, isso gera tensões, as pessoas têm obrigações em casa que elas têm que fazer também nessa vida combinada com escola de filho, etc., que quando você joga para o modelo da gestão tradicional anterior, fica difícil, então isso gera angústias e ansiedades. O líder que mais se destaca também é aquele que entende que o melhor modelo não é mais horas trabalhadas, e sim demandas bem feitas, integradas e conectadas com pessoas, mesmo que seja por vídeo. Então, assim, é óbvio, eu repito sempre, todas as vezes que for necessário, procure uma ajuda profissional de um psicólogo que possa te ajudar, tanto com a psicologia tradicional como com a psicologia positiva, ou seja, não deixe de pedir ajuda, mas nós estamos vivendo um momento muito intenso, e o que vai diminuir esse medo, essa angústia, é a gente entender que nós temos agora a chance de criar um novo modelo, e depende muito da gente. E, Márcio, durante esses mais aí de quase 4 meses, né, de pandemia, na sua visão, quais que foram os estágios que os líderes enfrentaram? Teve mudança de comportamento, de processo decisório, conforme os meses foram passando e a pandemia se mostrou mais profunda do que a gente imaginava no começo? Olha, como na nossa geração é um evento sem precedentes, né? Eu digo na nossa geração porque talvez na geração dos nossos avós eles tenham vivido outras pandemias há 100 anos, né? Mas na nossa foi algo sem precedentes. Então a gente sempre subestimou a possibilidade de que algo nessa complexidade e profundidade pudesse acontecer. Então a gente, de verdade, a gente lembrou da H1N1, da influenza, imaginou que ia ser difícil, que ia ser um perigo, mas que a gente ia passar e depois ia sair lá não sei quando uma vacina. Então o primeiro ponto para mim foi, a gente demorou muito para acreditar que esse negócio de fato era tão potente quanto é. Então aí a gente
deixou um pouco do tempo perdido que nós poderíamos, sim, ter nos preparado. Mas eu acho que não existe alguém que poderia imaginar a profundidade disso. Então, eu acho que aqui nós temos que absolver a nós mesmos. Agora, o outro ponto é, quando nós realizamos a complexidade e a profundidade disso, nós sofremos um impacto muito forte, que obviamente até hoje tem efeitos ainda na economia e acho que terá por um bom tempo, e tem efeitos nas empresas, nas vendas, na gestão, em medidas de todos os tipos. Então eu considero essa primeira onda, a onda do impacto. Aquela onda que você está andando, de repente, entrando no mar, e de repente vem uma onda muito forte e te derruba. E eu acho que derrubou muita gente. O que ainda é triste é que talvez muitos foram levados, e alguns estão tentando se arrastar. Então isso ainda é uma coisa que entristece. Eu diria que no impacto inicial, que foi avassalador, eu diria que 15% das empresas, e talvez mais que isso em termos de pessoas, ainda sofrem impactos seríssimos, talvez até de continuidade. A segunda onda, para mim, é uma onda que tem muita gente ainda, infelizmente, vivendo, que é de tentar se levantar e voltar a caminhar. Ou seja, o joelho está ralado, né, deu aquele caldão e não está conseguindo parar de pé direito, está tentando buscar um ritmo, né, ainda que as coisas não sejam claras, nós não saibamos quando nós vamos ter um contorno diferente. Obviamente, não vou ficar falando de novo normal aqui, mas qual é o novo contorno? Nós não sabemos. Então, dentro do modelo de transição, o que nós podemos fazer? E aí teve muita burrice, porque a gente não só demorou antes, como a gente demorou depois. A gente começou a fazer coisas, né, que não necessariamente hoje a gente vê como tão úteis. Por exemplo, nós temos que pôr postos de álcool em gel. Pô, posto de álcool em gel é uma coisa muito básica, né? Mas, obviamente, fruto da nossa ignorância quanto a lidar com um evento pandêmico, fez com que muitas coisas fossem feitas, né? Então, eu vejo hoje lugares com aqueles postos de álcool em gel e todo mundo trabalhando em casa. Então, teve muita coisa assim meio... porque todo mundo está fazendo, sabe? Então, a gente ainda usou o efeito manada. Obviamente, nesse intuito de gerar estabilidade, eu tenho visto isso sendo feito em coisas não tão simbólicas quanto um posto de álcool em gel. Mas, por exemplo, decretar home office para sempre. E eu tenho visto isso acontecer com uma frequência muito grande. Eu, particularmente, acho que não é assim que o modelo vai se manifestar, minha opinião pessoal. Eu não acho que nós simplesmente tivemos uma pandemia no ano de 2020 e isso fez com que o mundo mudasse para home office. Não é isso. Então, eu acho que nós vamos ter coisas que vão acabar, e aí eu entro já na minha terceira onda, que é a onda do que eu acho que fica. Eu acho que fica, por exemplo, o fim do turismo corporativo, que a gente é obrigado a acordar 5 da manhã, vai para o aeroporto, pega um avião, vai para uma outra cidade, faz uma reunião de 1 hora, volta e chega em casa à noite. Ou seja, é um dia mega improdutivo. Então eu acho que essas coisas que remetem a uma grande improdutividade vão acabar. Ou seja, primeira fase do tombo, segunda fase da estabilidade e terceira fase de pensar coisas ponderadas, que eu acho que isso também reflete no tipo de líder que nós somos e no tipo que nós iremos nos tornar. Mais humanos, obviamente, mas muito mais ponderados e equilibrados, sem tanta necessidade do exercício de poder que faz com que pessoas tenham que se deslocar para uma reunião que necessariamente podia ser feita numa vídeo de 1 hora. Bacana, Márcio. E eu queria falar um pouco, você citou que os líderes hoje não podem deixar que o medo, a angústia paralisem, né? E eu acho que hoje, mais do que nunca, a capacidade de promover mudança é uma das grandes questões que as pessoas estão esperando das lideranças hoje em dia. Eu queria entender, né? Porque, enfim, as empresas estão tendo que demitir, estão tendo que repensar projetos, e eu queria entender como fazer isso,
isso, né, em contextos difíceis, por exemplo, como de um segmento que foi altamente abalado pela crise, está com problema financeiro, como promover essas mudanças nesse cenário? Luciana, esse é um ponto, acho que é o ponto crucial, né, desse momento que nós estamos. Pensa o seguinte, nós não temos uma vacina, isso é um fato. Mas temos 100 e tantas iniciativas, graças a Deus, mas elas ainda vão demorar um pouco. Na melhor das hipóteses, mais 6 meses. E se isso acontecer de verdade, até que nós possamos ter essa vacina distribuída amplamente, pode demorar talvez mais 1 ano. Ou seja, nós temos que pensar em coisas que não são coisas elementares. Ou seja, a transformação da liderança, dos negócios, da nossa forma de trabalhar, sobretudo nos negócios que estão sendo mais impactados, ela é premente, é algo que precisa ser pensada já. Pegando o ponto que eu lancei anteriormente, não pode ser uma coisa assim definitiva. A gente tem uma vontade muito grande de ter definições, então a gente quer cravar um novo modelo e não vai acontecer assim. Ou seja, nós temos que dar um passo, ou 2, ou 3, ou até mais, para coisas melhores que nos mantenham conectados e fazer disso um nosso novo processo. Mudar, transformar, criar novos caminhos, esse é o nosso novo modelo. Ou seja, eu não sei exatamente quais são os passos que nós daremos, mas eu tenho certeza que nós vamos continuar andando. Então, por exemplo, eu estava conversando com um amigo, e ele estava falando de um restaurante muito bom de São Paulo, que nunca entregou e que começou a entregar. E a chefe desse restaurante, uma pessoa muito conhecida da mídia, ela faz todo um menu para final de semana, para as famílias poderem ir até lá e comprar aquele menu para o final de semana, né? Com um almoço, uma sobremesinha e tal. E aí você pensa assim, puxa vida, quando eu teria acesso a fazer uma coisa dessa para minha família no final de semana? Porque isso, obviamente, eu teria que ir até o restaurante, a gente sabe que era muito caro, mas agora não. Então, veja, esse restaurante teve o que a gente pode dizer que é uma pivotada no negócio. Ele mudou a concepção do negócio, ainda que ele continue fazendo comida. Só que ele criou uma perspectiva nova que oferece, num momento difícil, acesso a um menu de qualidade, por um preço muito inferior, que mantém essa empresa viva, não está demitindo os colaboradores, não reduziu o salário, ganha menos, mas mantém a chama acesa. E ao contrário de muitos que estão simplesmente decidindo fechar as portas, eles estão fazendo, sim, uma construção do que eu chamo de uma boa reputação orgânica. Aquela que você faz, obviamente, com um apelo muito legal e, no seu caso, gerando espaço para a sua sobrevivência. Então, essas empresas que estão passando pelas mais profundas transformações precisam ter um pouquinho mais de humildade às vezes. Eu sei que não é fácil. Quando eu falo, por exemplo, de uma empresa de aviação, vamos logo para o caso mais complexo. É dificílimo, é um problemão, mas obviamente vão precisar de ajuda e aí nós vamos ver ajudas e incentivos e algumas coisas que vão entrar para manter esse tipo de negócio no nosso país. Mas, de uma forma ou de outra, o que mais nós podemos fazer? Nós temos gente, nós temos inteligência, nós temos um monte de possibilidades. Quais são as possibilidades com as quais nós podemos nos conectar? Se nós não transportamos mais pessoas, o que nós transportamos? Como nós fazemos a conexão? Ou seja, durante muitos anos, eu voei com uma companhia aérea. E recentemente eu comecei a receber encomendas dessa companhia aérea, como nunca tinha recebido. Ou seja, a gente não pode simplesmente achar que nós vamos manter as margens, manter tudo como era antes, porque não será. Agora, se nós tivermos humildade, conversarmos com as nossas equipes, conectarmos as nossas pessoas e assumirmos o desafio como algo coletivo, conjunto, integrado, a gente pode sobreviver, que eu acho que já seria um ponto muito bom para as empresas como essas que perderam 70% do seu faturamento e, eventualmente, no segundo momento, voltar a ter margens adequadas
e aí mantendo essas premissas novas que foram encontradas nesse momento mais difícil. Isso vale para uma empresa pequenininha, né? Nós temos aqui perto da gente pessoas cortando o cabelo na casa das pessoas. Então, eu mesmo cortei em casa o cabelo. Ou seja, é uma exposição menor e é algo que eu não tenho problema, obviamente, de pagar pelo deslocamento da pessoa. Então, a pessoa, de uma forma ou de outra, ela sofre o impacto, mas esse impacto não é letal. Então, eu acho que a gente precisa ter essa humildade, pensar em novos caminhos e rezar para a gente chegar logo nessa cura, ou pelo menos na imunização, que a gente possa tentar voltar a remar como a gente remava antes, ainda que seja por direções e meios diferentes. E, Márcio, só para a gente encerrar o bloco, eu queria puxar um aspecto da sua última fala. Você falou que para transformar precisa também conversar com as equipes. Queria que você explicasse um pouco mais para as lideranças por que isso é tão importante, ainda mais em um momento em que, às vezes, as decisões elas vêm muito top-down, né? Vêm muito rápidas, muito diretas. Por que envolver a equipe, às vezes o cliente? Eu tenho visto também muita gente conversando até com concorrentes para encontrar soluções. Por que fazer isso pode fazer uma diferença ali para as companhias? Sabe, a gente, durante muitos anos, Elisa, a gente dependeu de fazer uma gestão baseada no que a gente via pelo retrovisor. Então pensa assim, todos os planejamentos, desde estratégico até os táticos, a gente olhava para o retrovisor e pensava assim, mas eu já fiz isso um dia e funcionou assim. Eu fiz assim e era assim. O histórico mostra. O que aconteceu agora é que nós perdemos o retrovisor. Então, passou lá um caminhão e arrancou meu retrovisor. Eu não consigo mais olhar para frente me baseando no que eu via atrás. Então, se antes o diálogo com as pessoas era muito importante, agora é fundamental. Porque eu preciso fazer uma gestão sensorial. Então, é como se eu tivesse as anteninhas para frente e ela vai encostando em outros lugares e sentindo outras vibrações e vai me direcionando para frente. Então, se eu não tenho mais como olhar para trás e aprender com aquele histórico de coisas que eu vivi e que me dão referência para o que eu vou fazer, eu preciso ter uma abordagem mais ampla. Eu preciso falar com a minha equipe, obviamente. Eu preciso falar com meus superiores, meus pares, com clientes, sem dúvida nenhuma, com fornecedores, com reguladores, com governos e também com concorrentes. Por quê? Na maioria das vezes, as respostas para as principais perguntas já existem. Então, nós temos que ter a humildade de nos conectar com as pessoas, estabelecer esse ambiente multissensorial e colher o que de fato é útil para nós. Aí você fala assim, poxa, mas eu vou oferecer para o meu concorrente vantagens competitivas? Olha, num caso extremo, talvez aquelas empresas que foram as mais impactadas, quando se unirem, podem criar pelo menos uma plataforma para que supere esse momento pandêmico. Ou seja, não é algo trivial de se fazer, mas é algo que pode oferecer uma vantagem competitiva, sim. Então, eu adoro a ideia de diálogo, sempre usei em todas as gestões que eu fiz, né? E as pessoas dizem, mas é muito difícil falar com todo mundo. Olha, gente, agora é um clique, né? Então, quando era difícil, tinha que deslocar, eu lembro quando eu falava com as minhas equipes, eu saía de madrugada, eu lembro de um evento que eu queria estar na cidade de Teodoro Sampaio, aqui no interior paulista, e são mais ou menos 600 e poucos quilômetros da minha casa. E aí eu peguei, saí 8 horas da noite e fui dormir na cidade de Assis, aí dormi umas horas lá, acordei e saí cedinho e às 7 horas da manhã eu estava em Teodoro Sampaio porque eu queria chegar lá no começo do turno para conversar com a minha equipe. Aí, olha que coisa mais louca. Hoje eu poderia colocar um link de um desses tantos meios de comunicação, coloca lá no telão de manhã e eu falo com eles pelo link. Antes, se eu dissesse isso, eu ia ser chamado de fresco. Ai, que frescura, esse negócio de vídeo. Põe o pé na estrada, rapaz. Só que eu tinha 228 locais para fazer isso. E eu nunca consegui ir a todos eles todos os anos. Ou seja, por que não? Agora a gente pode.
Então, se a gente tem também as desvantagens que a pandemia trouxe, ela trouxe muitas vantagens. Isso pode ser, sim, uma vantagem muito competitiva, sobretudo nos conectando com as pessoas. E se a gente combinar a conexão com a tecnologia e com a humildade, a gente vai ouvir resposta para muitas boas perguntas. E aí a gente vai evoluir juntos. Então, não vejo outro meio que não esse para a gente poder evoluir de uma maneira sustentável. Se tinha antes possibilidades diferentes e que as pessoas já nem esperavam essa conexão e a gente desejava ter um modelo baseado no diálogo, agora é mais um dos itens que faz parte da nossa obrigação. E eu queria começar o segundo bloco, Márcio, trazendo um conceito do seu último livro, o Filosofia de Gestão. Nele você diz que quando bons líderes estão em empresas com ambientes tóxicos, eles criam ilhas de boa gestão para as próprias equipes, né, para que as equipes fiquem protegidas de toda a toxicidade do externo. Esse conceito pode ser usado agora na crise do coronavírus? Olha, Luciana, eu acho que tá, e agora talvez até melhor, né? Porque, veja, eu sempre falo para as pessoas, não é porque você está trabalhando em casa que você não vai se conectar com outras pessoas, outras áreas, outros departamentos, outras divisões, enfim. Agora, temos agora a chance de selecionar melhor as pessoas com as quais a gente faz os nossos debates. No trabalho, no dia a dia, nos modelos tradicionais, as empresas, as pessoas, a gente tem pouca chance de não nos submeter ao tóxico, né? Porque ele é muitas vezes imposto e a gente não tem como evitar. Agora, quando eu falava dessas ilhas FG, que são as ilhas da filosofia de gestão, eu pensava o seguinte: imagina uma empresa impermeável, que tem uma cultura bastante consolidada e não necessariamente tão conectada e inclusiva, e você tem que conviver nisso. Eu, durante muitos anos, eu criei algumas ilhas. E, obviamente, a gente, no início, se considerava um extraterrestre, né? Porque falava assim, meu Deus, como é que a gente consegue ser feliz num ambiente tão chato como esse? Depois, outras pessoas começavam a nos julgar, falar, vocês são os isolados, os bonitinhos. E a gente também suportava o julgamento. Mas, no terceiro momento, as pessoas falavam assim, por que não eu? E aí começavam a criar também outras ilhas e a gente fazia conexões. Essas conexões foram sendo ampliadas e a gente criava arquipélagos. Agora, veja, nós temos aqui dentro dessa modelagem virtual que a gente vive hoje, possibilidade de fazer exatamente o mesmo. E é muito legal porque a gente ainda não pegou vícios de linguagem, vícios corporativos no modelo virtual. Ou seja, sobretudo, eu digo aqui as pessoas que fazem as videoconferências de câmera aberta, aparecendo com o rosto lá. Não, eu participei de umas outro dia que ninguém abria a câmera. Aí eu fico imaginando, será que ele está prestando atenção? Será que ele está fazendo outra coisa? Então eu gosto assim, câmera aberta e a gente lá, o áudio fechado, você abre quando você for falar, mas a gente lá conectado, olhando um para o outro e se conectando mesmo. Eu acho que a gente não só consegue criar algumas boas ilhas, como a gente pode ter um olho no olho virtual, fazendo com que a gente tenha a sensibilidade de entender quem precisa de uma ligação individual e também criando possibilidades para criar alguns arquipélagos em que outras ilhas também possam se inspirar nesse modelo, obviamente vendo resultados, vendo conquistas, mas também uma filosofia legal de trabalho, que a gente aprenda a ponderar aquilo que anteriormente seria inconcebível e seria suficiente para que nós fôssemos chamados de vagabundos. Então, eu acho que a gente tem condições de fazer, o ambiente está propício, eu não gosto de usar anomalias sociais para respaldar soluções, mas quanto mais medo, mais angústia, mais ansiedade, mais predispostos a nos unir nós ficamos. Então, se o mundo está oferecendo para a gente medo, angústia, ansiedade, nós temos que oferecer para o mundo união, uma gestão humanizada e solidariedade. Acho que aí a gente vai fazer uma diferença tão grande que, sim, a pandemia vai passar. E depois que passar, aquela reputação orgânica que eu mencionei vai ser o novo driver da empresa.
E com certeza uma bela história para todos os líderes, e não líderes que também vão crescendo nessa pandemia, poderem contar. E Márcio, uma questão que tem chamado muito a minha atenção durante essa crise é o peso da cultura nesse momento, né? A gente vê que as empresas que tinham alguns problemas de cultura ou que estavam tentando construir uma nova cultura antes da pandemia, talvez estejam sofrendo um pouco mais agora, porque é um pouco complicado você manter esse alinhamento cultural à distância ou mesmo nesse momento de tensão em que a gente está vivendo. Eu encontrei hoje mais cedo, estava pesquisando um pouco sobre isso, e encontrei um estudo da Gallup de 2016, se eu não me engano, que eles falavam ali que só 27% dos funcionários acreditava fortemente nos valores da organização. E eu queria entender com você, como é que os líderes conseguem garantir um alinhamento cultural e o que fazer também se você estava num momento de transformação cultural e a pandemia chegou? O que a gente faz nesses casos? É uma belíssima pergunta, né? Porque eu acho que a cultura, para mim, né, obviamente com o que eu trabalho, cultura, gestão, pessoas, desenvolvimento de líderes, estratégia, esse é o meu mundo agora. E eu acho assim, eu não estou feliz com a pandemia, eu quero deixar isso bem claro, que é um negócio triste, que tem feito a gente perder pessoas incríveis, que tem feito a gente ter sofrimentos, distanciamentos, mas ela acelerou muita coisa. Nós sonhávamos em ter culturas mais conectadas, mais integradas, aquela que o lucro é uma consequência e é tão sustentável que ele cresce, mas por opção de pessoas que veem sentido naquilo. E isso andava muito lentamente. Então a gente ainda via assim, valor da empresa, nada substitui o lucro. Falei, meu Deus, eu não acredito, isso é valor. Então ainda tinha esse tipo de coisa, sabe? E aí você fala assim para a pessoa, siga os nossos valores. O cara fala assim, mas que coisa mais maluca isso? Isso é eu tô aqui, eu vou ganhar meu dinheiro, eu vou fingir que eu concordo com essa pataquada aí e quero ir embora. Então é incrível como a gente achava que os modelos, sobretudo aqueles anglo-saxãos de comando e controle, os modelos militares que vão lá e impõem coisas, né, que foram úteis, funcionaram por muito tempo, mas agora o mundo mudou e a gente vinha mudando no âmbito corporativo das empresas, das carreiras, das lideranças, muito lentamente. Então a pandemia acelerou. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, porque agora sem o deslocamento, é assim, das 8 às 18 no mínimo, todos os dias, e alguns deles eu não consigo nem almoçar. Ou seja, o ritmo está alucinante. Claro, eu estou feliz da vida, porque, puxa vida, com tantas empresas sofrendo, eu vejo a minha fazendo tantos projetos, eu fico feliz. Mas eu fico mais feliz porque, sabe aquela vontade? Eu tenho uma vontade de mudar a minha empresa. Agora não é mais vontade. Agora ou você muda ou você vai sofrer as consequências de não ter feito ajustes na sua cultura. Então, eu permitia com que a competência comunicação fosse de fato secundária para os nossos interesses corporativos. Agora ela é primária, porque a pessoa que tinha dificuldade de se comunicar antes, agora ela se enterra numa caverna e fica confinada e pode correr o risco de não se conectar com outras pessoas. Então, desenvolver os líderes, investir neles, criar caminhos na gestão, em práticas modernas, conectar a cultura com o que de fato a sociedade está vivendo e se tornou nos últimos anos, não só neste, agora é premente. Então, eu tenho visto muitas empresas que eu considerava imutáveis, imexíveis, mudando, buscando novas conexões. Nós estamos fazendo projetos totalmente virtuais de cultura, empresas que nós já considerávamos maravilhosas e que agora chegam e dizem com toda a humildade, nós queremos mudar. Falam, nossa, mas vocês sempre foram tão bons. Sim, mas a gente quer mudar mais ainda, queremos nos conectar mais, queremos ir além, não queremos ser passageiro da pandemia. Nós queremos ser, sim, aquele que dirige para um novo mundo
que faça mais sentido para as pessoas e para nós também. Empresas, de verdade, nem precisariam mudar, porque já são muito boas, ainda assim querem. Do outro lado, infelizmente, tem empresas que estão ainda teimando. Não, a gente vai dar um jeito, aquela famosa, eu sentei em cima do caixa. Gente do céu, logo, logo você vai estar sentado no chão, porque o seu caixa vai acabar. Ou seja, não é assim. Então eu fico feliz por ver tantos movimentos. E é possível criar novas culturas, desde que a gente tenha humildade para parar de ficar abraçado na cultura anterior. E para encerrar, Márcia, eu sei que a gente já falou pontualmente sobre algumas lições, né, que a crise do coronavírus pode trazer para as lideranças, mas se fosse para a gente resumir, né, em uma fala, qual é o legado, né, que as próximas gerações que não viveram essa crise, mas a nossa que viveu vai ficar profundamente marcada, é uma crise sem precedentes, como você mesmo mencionou. Qual que é esse legado? Como que isso vai transformar as lideranças? Olha, eu diria, Luciana, que eu tenho 3 pontos muito marcantes, que eles não são, na verdade, o fim. Para mim, eles são o meio. É quase como a semente que nós vamos plantar agora na pandemia para colher depois. Coisas que a gente tinha, eventualmente, deixado um pouco de lado, como a humildade, a verdade e a solidariedade. Ou seja, eu tenho vários outros itens, eu falei da comunicação, né, o diálogo em si, mas tem várias outras coisas. Mas a humildade, a verdade e a solidariedade, elas vão dar outro sentido para essa conexão. Valores novos vão surgir e nós vamos fazê-los de forma que nós possamos conectar as pessoas por opção. Ou seja, nós não teremos mais um modelo de imposição de meta, por exemplo. As pessoas vão acreditar, praticar por opção, melhorar por convicção. E aí a gente espera que elas compartilhem para que outras pessoas também acreditem. Ou seja, nós temos um momento muito propício para profundas reflexões. Eu só peço com muita ênfase, a crise vai passar. Mas eu peço para que depois que ela passar, a gente não deixe passar todo esse aprendizado em 3 meses. Eu tenho medo disso. 3 meses depois, tudo voltou ao normal, a gente voltou a achar normal ficar 2 horas no trânsito para ir, 2 para voltar, fazer o deslocamento de um dia inteiro para uma reunião de 1 hora e volte a ter uma vida que, de verdade, é muito difícil de conectar com algo que faça sentido. Então, a gente volte para aquele modelo que a empresa e o trabalhador se odeiam, ou se toleram, ou encontram um ao outro como um capital, né? Capital intelectual, capital de investimento. Eu acho isso muito pejorativo e muito ruim. Eu acredito de verdade que com esses aprendizados de humildade, de verdade, de solidariedade, enfim, outros tantos, a gente possa criar conexões que são mais duradouras, que as empresas que morreram não serão lembradas, infelizmente, e aquelas que conseguiram fazer essas conexões sejam muito diferentes do que eram, sobretudo sendo mais exemplo, deixando mais legado e não montando uma empresa só para fazer o hoje, o lucro. Eu acho que o lucro é fundamental, sem o qual não há inteligência para um bom investimento. Então nós precisamos disso, mas a gente precisa fazer isso sem fazer força. Tem que nascer naturalmente, porque faz sentido. Se faz sentido, a gente faz porque quer e não porque tem alguém mandando. Só para a gente arrematar, Márcio, você falou sobre solidariedade. Eu sei que esse é um valor muito importante para você. Você até fez uma campanha das pessoas, se elas pudessem continuar ajudando funcionários como cabeleireiros, empregadas domésticas. E na Você S.A. isso também é um valor muito importante, tanto que na edição passada a gente fez uma reportagem longa sobre filantropia, de como que essa mentalidade
mentalidade talvez seja estimulada por conta da crise do coronavírus. Aí eu só queria que você desse essa sua palavra de como é que os líderes podem ser mais solidários, como é que as pessoas podem ser mais solidárias no pós-crise também, né? Como você falou, quem sabe daqui uns 3 meses, quando tudo voltar ao normal, a gente tem os comportamentos de antes da crise. Olha, Elisa, eu te agradeço a oportunidade de falar sobre o tema. Eu sempre faço uma autocrítica muito grande a mim mesmo e avalio as coisas que faço e ainda acho que são muito poucas as coisas, né? Então, eu sempre fico pensando em novas formas. O dinheiro que eu recebo dos 3 livros, eu invisto em projetos sociais, né, para de fato preparar crianças, mas eu queria chamar a atenção aqui, obviamente aproveitando esse público tão qualificado de líderes e futuros líderes, para pensar numa forma diferente. Quando eu comecei a fazer desenvolvimento de liderança, a forma que eu encontrei para não ficar fazendo aqueles modelinhos de sala de aula que você senta e fica lá simplesmente ouvindo alguém falar, pouco produtivo e até um tanto quanto chato, eu pensei num processo de formação por meio da humanização. E aí nós criamos uma jornada que faz isso com crianças. Então, crianças doentes, crianças deficientes, crianças abandonadas, órfãos, enfim, crianças que precisam de ajuda. Aí você fala assim, nossa, mas não é muito apelativo? Não, as crianças de fato precisam de ajuda. E às vezes nós que estamos liderando grandes empresas não temos tempo ou não temos preparo emocional. E o preparo emocional, para mim, é a grande ferramenta para que a gente possa criar uma liderança mais humana, uma liderança que tem dentro do seu DNA capacidade nativa de se conectar com outras pessoas. Então a gente sim cria um modelo em que executivos se conectam com crianças em grande vulnerabilidade e podem fazer disso um aumento no seu nível de consciência. Ao fazer um trabalho que conecta as crianças com o futuro, a gente também pode nos conectar com o nosso presente e não esquecer por que nós estamos aqui. Obviamente, vamos fazer empresas incríveis, mas a forma como essas empresas estão sendo concebidas precisa de uma conexão mais forte. Eu lembro de um dia, foi um dos primeiros eventos que eu fiz, que a gente fez com órfãos. E a gente estava num evento e o órfão me tocou assim e pediu para eu abaixar, eu abaixei e ele falou assim no meu ouvido, ô tio, eu tô achando tudo muito legal, mas de verdade, eu só preciso de um pai. Aí eu falei, puxa vida, cara, é uma dose de impacto que a gente analisa os nossos problemas do dia a dia, se a meta bateu ou não, e a gente vê o quão pequeno isso é. Ou seja, nós somos capazes de fazer coisas incríveis, mas nós não podemos perder a nossa conexão com a realidade, porque isso não apenas vai dosar o nosso ego, como vai nos transformar em seres mais assertivos e, sobretudo, mais úteis para a sociedade. E a gente faz quase todos os nossos desenvolvimentos conectando com alguma causa. E essas causas, elas são duras, difíceis, sensíveis, precisa de uma habilidade muito grande, não pode frustrar, tem que pensar em todos os detalhes, nada diferente do que é a nossa vida corporativa. Mas se a gente conseguir conectar a nossa vida corporativa com algo que faça muito sentido, ela não vai ser a nossa vida corporativa, ela vai ser a nossa vida. Nós não vamos mais trabalhar, a gente vai fazer o que de fato a gente ama. Portanto, a alta performance vai ser o nosso novo jeito de ser. Quando a gente faz um trabalho com crianças, com as nossas crianças em casa, na nossa família, ou com o nosso trabalho com os nossos pares, nossos colegas, nossas outras áreas. Se a gente conseguir chegar nesse nível, a gente não vai ter mais problema de produtividade, a gente não vai ter mais problema de qualidade, a gente vai ganhar muito mais dinheiro do que o que a gente consegue imaginar. Agora, o mais importante de tudo é um ganho não monetário, que a gente vai conseguir ser útil. E isso é o que vai transformar a nossa sociedade, que tem sido tão banalizada e começa a achar normal fazer coisa errada, antiética, fraude, crime. Não tem mais preto ou branco, agora é cinza. Ou seja, eu acho isso um absurdo e acho que a gente pode se reconectar sim, fazendo pelo outro algo que lhe seja útil e que nos mostre que nós também podemos ser.
Então, a solidariedade não é benevolência, não é assistencialista. Ela é um caminho que possa ser instituído de maneira que inspire essas crianças, ofereça espaço para que elas progridam, e no final do dia, a gente tem que só controlar o nosso egoísmo, porque quem vai se beneficiar muito desse ambiente solidário somos nós, mais do que qualquer criança que a gente ajude. A nossa conversa está muito bacana, mas infelizmente a gente chegou no fim do programa. E como nossos ouvintes já sabem, é hora de compartilhar a opinião de um deles. Na semana passada, falamos sobre como liderar em contextos incertos. Paulo César Bastos comentou uma frase de João Campos, CEO da PepsiCo, que dizia que a liderança tem que dar algum tipo de direcionamento, mesmo que pequeno. Paulo disse o seguinte: liderança eficiente inova e renova a esperança. É isso aí, Paulo. E assim encerramos o Rádio Peão. Eu agradeço ao Márcio. Márcio, obrigada. Nosso parceiro de longa data, sempre um prazer conversar com você. Não, eu que agradeço a vocês. É sempre um prazer enorme quando vocês me convidam, e eu fico assim num alto nível de empolgação, porque sei que vocês fazem um trabalho muito sério, muito dedicado, com carinho acima da média para as pessoas que eventualmente estão em casa ou nas ruas, no trabalho, mas estão procurando algo útil para ouvir. Então isso me desafia muito e me faz tentar entregar o que de melhor eu tenho. Então espero que seja útil a todos vocês que estão ouvindo, e de coração acreditem em vocês, e por mais simples que seja ou por mais trivial que possa parecer, o papel de cada um é fundamental para a gente superar o todo que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado por nesse momento tão único da nossa existência, de me oferecerem espaço para conversar com vocês. Poxa, Márcio, a gente que agradece. Muito obrigada. Esse podcast teve produção de Elisa Tosi. A edição sonora é de Rafael Bertazzi. A trilha é de Chico Labels. E eu agradeço também a todos os nossos ouvintes pela audiência nesse quase um ano de Rádio Peão. Obrigada, pessoal.